Aleluia. Glória. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Aleluia. Capítulo de número 4, versículo de número 6 do livro do profeta Oséias. Aleluia, Oséias, capítulo 4, versículo 6, cujo tema será razões que nos levam à queda. Razões que nos levam à queda. Oséias 4, versículo de número 6, é um dos textos mais famosos. Tem vários textos famosos no livro de Oséias, como Oséias 6,3 e tantos outros, mas esse Oséias 4,6, ele nos revela o motivo principal porque que levou, o povo judeu a ser derrotado e a cair diante dos seus adversários. E vamos ouvir sobre algumas razões que nos levam ou nos conduzem à queda. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, a Escritura diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém? Vamos só assento, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Amados, o capítulo 4 de Oséias leva-nos a uma reflexão sobre alguns dos motivos que levaram o povo de Deus. Não estamos falando de gente que não conhece a Deus, não estamos falando de pessoas que não têm experiência ou conhecimento de Deus. Estamos falando de um povo que foi gerado por meio de uma promessa, porque Deus, quando tira Abrão de Ur dos Caldeus, quando Deus se revela a Abrão em Ur dos Caldeus, quando ainda era Abrão, a Escritura diz no capítulo 12 de Gênesis que Deus, ele dá uma ordem seguida de promessas. Eu entendo por esta primeira palavra, que eu abro um parêntese aqui nesse texto, aleluia, que as promessas de Deus em número são maiores do que a ordem que Deus dá para nós. Isso para mostrar para nós que obedecer a Deus significa, aleluia, vai resultar em estarmos cercados das bênçãos prometidas pelo nosso Deus. Uma ordem Deus deu a Abrão. Que ordem foi essa? Deus se revela a Abrão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu hei de te revelar. Você vê que a ordem, ela tem duas fases. A primeira é um desligamento total, aleluia, do seu passado, do seu presente, da sua convivência social e familiar. Então Abrão, para poder ser,
alcançado pelas bênçãos de Deus, ele teve que se desligar dos seus costumes, teve que se desligar da sua cultura, teve que se desligar de tudo relacionado à região onde fora nascido e criado. Ou seja, Deus estava falando para Abrão que para ele poder ser abençoado, ele deveria zerar a sua vida e dar um novo rumo para a sua história. Que rumo era esse? Era um rumo que no processo, no decorrer, aleluia, do desenrolar dos fatos, Deus revelaria as etapas que Abrão passaria para poder alcançar as promessas que Deus estava fazendo a ele. Promessa de quê? De segurança, proteção e de fecundidade. Deus faria de Abraão, aleluia, um pai de multidões, ou seja, pai de nações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o primeiro requerimento de Deus em relação a isso foi um desligamento total, aleluia, de Abrão, das coisas a que ele estava relacionado. Então Deus exigia um relacionamento exclusivo. E assim diz a palavra que Abrão obedeceu a Deus, e Deus abençoou conforme ele prometeu. Mas a Escritura vai dizer que quando chega nos dias de Moisés, Deus lá em Deuteronômio, ele dá uma ordem, aleluia, a Moisés, fala com Moisés e manda Moisés alertar o povo que chegaria um tempo que aquele povo quebraria o santo concerto, sairia debaixo da promessa e andaria segundo o propósito, após o propósito do seu malvado coração. E como consequência resultaria em 70 anos de cativeiro, aleluia, em que eles estariam fora da sua terra, seriam levados cativos e seriam tratados por Deus durante esses 70 anos. Mas passados 70 anos, Deus ele se revelaria novamente ao seu povo e os repatriaria. Isso quer dizer, os traria de volta à terra que ele havia prometido dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, seus ancestrais. Quando chega no capítulo de número 4 de Oséias, o povo estava, aleluia, passando por uma terrível crise espiritual e moral, já, aleluia, antecedendo os dias do seu cativeiro. Porque caso você não saiba, Oséias, ele era um profeta oriundo do reino do sul, que era Judá, e que fora destacado por Deus para pregar a palavra ao reino do norte, que ainda não havia entrado no cativeiro assírio. E este homem, ele era contemporâneo de outro profeta também do reino do sul, Judá, chamado Amós, conhecido popularmente como o profeta da justiça social, porque era um profeta que Deus levantou para expor, aleluia, os acontecimentos particulares que estavam se desenrolando no reino do norte, no tempo do reinado do rei Jeroboão II, conhecido como Jeroboão, filho do rei Joás, que era, se não me falha a memória, bisneto do rei Jeú, que Deus levantou para erradicar a linhagem de Acabe de sobre a face da terra. Então esse rei, aleluia, nos seus dias, diz a palavra, que Deus usa outro contemporâneo também de Amós e Oséias, chamado Jonas, filho do profeta Amitai. E nos seus dias, conforme 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, Deus ele abençoara a vida do povo de Israel, Efraim, reino do norte,
por meio do ministério desse profeta, trazendo assim uma prosperidade de ordem econômica e material, levando o reino do norte a se expandir economicamente e territorialmente, em termos de conquista territorial. Então nós vemos que Deus promove um período de prosperidade, mas este período de prosperidade não era um período como resultado de obediência, mas era um período que Deus proporcionara para levar o povo a uma reflexão e a um despertamento espiritual, para ver se o povo entendia que a razão deles estarem de pé, de serem conquistadores e garantirem, conquistarem prosperidade e independência, não se dava ao fato deles serem um povo fiel, mas se dava ao fato de Deus cumprir o seu concerto que prometera a Abraão, seu amigo. Então Deus estava fazendo não como resultado da obediência e fidelidade do povo, mas como resultado de uma promessa que ele fez a alguém que conquistara a sua amizade. Tem gente que quer ser abençoado, mas não quer ser amigo de Deus. Tem gente que quer estabilidade financeira, mas não quer se aliançar com Deus. Tem gente que quer que Deus faça, que Deus mova, que Deus opere, mas não quer ser amigo de Deus, não quer andar com Deus, não quer servir a Deus, não quer adorar a Deus, não quer se submeter à vontade de Deus. A palavra de Deus diz, aleluia, que o que garante a nossa estabilidade é a nossa fé. E quando se fala de fé, não se restringe ao ato de crer, mas é um pouco mais abrangente esse conceito, porque a fé é um conjunto de princípios que me leva a me submeter ao objeto da minha fé, que é Deus. Então a fé é um código de princípios que me conduz a uma vida de obediência e adoração irrestrita a Deus. Por que eu digo adoração irrestrita? Porque eu não dependo de nada e nem de ninguém para servir a Deus. Basta eu me colocar diante de Deus, me aliançar com Deus, abraçar o código de conduta de Deus e cumpri-lo de forma eficaz e eficiente, conforme Ele me ordena, segundo o seu código de leis, que é a palavra de Deus. Não tem outra forma de eu conquistar amizade com Deus. Para mim ser amigo de alguém, eu tenho que conhecer esse alguém, eu tenho que me aproximar, eu tenho que dialogar, eu tenho que procurar descobrir as suas preferências, saber o que gosta, saber o que não gosta, saber o que pode ser feito, saber o que não pode ser feito, tudo em nome da preservação da amizade. Então, quando Oséias chega no capítulo de número 4, já levantado por Deus para denunciar todo tipo de irregularidade, tanto de ordem moral, como de ordem social, como de ordem religiosa ou espiritual, Oséias chega no capítulo de número 4 denunciando, aleluia, o motivo pelo qual o povo havia chegado a tal nível de depravação e declínio espiritual. Porque o povo já não era mais o mesmo. Porque tem muita gente aí que começou sendo uma bênção na presença de Deus e hoje mas já não é a mesma coisa. Hoje já não tem o mesmo fervor, hoje já não tem a mesma autoridade, hoje já não tem a mesma capacidade de convencimento. Por quê? É o que nós vamos estudar mediante a toda essa introdução que foi feita, para que possamos entender o motivo pelo qual o povo de Deus caiu e quais são as razões ou motivos que tem levado muita gente nos dias de hoje também a cair da presença de Deus ou desfazer a sua amizade com Deus. A primeira razão que eu vejo Oséias revelando e denunciando, se
se encontra justamente no versículo de número 6, parte A, que a palavra de Deus diz: o meu povo foi destruído. Por quê? Porque lhe faltou o conhecimento. Você vê que Deus está tratando com quem era dele, não está tratando com quem era dos outros, não está tratando de quem era da divindade rival. Deus está tratando com aqueles que fizeram uma aliança com ele. Foi destruído, isso quer dizer, caiu, foi destituído, perdeu a função, se separou, porque lhe faltou o conhecimento. É o fator mais comum que inicia na vida de um indivíduo o processo de declínio espiritual: a falta do conhecimento. Aí você pode me perguntar, mas o povo não tinha conhecimento? Tinha. Mas essa palavra faltou, ela subtende uma atitude de descuido ou desdém com o que é fundamental e indispensável para a estabilidade na presença de Deus. É alguém que não levou em consideração o que era fator primordial para manter a estabilidade do relacionamento: a falta do conhecimento. É quando alguém substitui aquilo que é fundamental por algo que não tem fundamento, que não é permanente, que todo tempo é alterado, todo tempo muda, que com o passar dos anos ou com o passar do tempo não tem consistência, sempre tem algum acréscimo ou alguma subtração. É quando alguém substitui, adiciona ou subtrai algo do que nos é fundamental, que é o nosso código de leis, que é a palavra de Deus. A primeira coisa que acontece quando alguém cai é o desprezo ou desleixo pelo conhecimento da palavra de Deus. É quando você começa a considerar que não precisa levar em conta tudo que a palavra de Deus diz, mas só aquilo que lhe parece conveniente. É gente que só obedece o que lhe favorece. Aquilo que lhe confronta ou contradiz, ele coloca de canto. Sabe aquela criança que precisa se alimentar de legume e a mãe mistura na comida, e quando chega na hora da alimentação, ela separa todo o alimento fundamental e só fica com o supérfluo, que é a massa, que só vai gerar gordura, que só vai gerar carboidrato, que só vai gerar coisa que, se continuar sendo ingerido regularmente, ou seja, todos os dias, no futuro, vai dar problema de saúde? Assim era Israel. Só obedecia o que lhe favorecia. Eu já vi muita gente, continuo vendo pessoas assim. Enquanto você está pregando e ensinando aquilo que vai ao encontro do que ele considera ser correto e não que verdadeiramente é, ele está dando glória a Deus, aleluia, e está membrado na igreja. Mas a partir do momento que Deus começa a usar o ministro para confrontar certas coisas que estão sendo feitas no escuro, no oculto, debaixo do tapete, como Acã, que foi ordenado que ninguém tocasse em nada de Jericó, ele vai lá e pega uma capa babilônica, uma soma em dinheiro, de ouro e de prata, e esconde debaixo do tapete. Quando o povo vai para a guerra contra a cidade de Ai, que era um povo muito menor em termos territoriais,
e volume de habitantes, Israel perde a batalha e Josué clama a Deus para saber o que foi que aconteceu, que eles enfrentaram um povo muito maior e muito mais forte, e chega num povo mais vulnerável, e eles correm e alguns homens morrem. Deus responde: Josué, tem pecado no meio do povo, tem coisa escondida, tem maldição, tem anátema escondido debaixo do tapete, na tenda de alguém. Tu vai fazer o seguinte, tu vai, aleluia, fazer uma seleção, e eu vou fazer você chegar lá. Eu vou te revelar quem é que está com coisa escondida. É quando você rejeita aquele que fala e faz o que você acha melhor, o que você acha certo. A falta do conhecimento, aleluia, ela reside numa mentalidade que rejeita o que é verdadeiro, o que é santo, o que é correto, substituindo por algo duvidoso, irmão. É quando o ministro para de falar o que tem que falar e só fala o que agrada aos ouvidos. Se a pessoa está na igreja vivendo no pecado, está adulterando, está se envolvendo com a mulher dos outros, ou tomando o que não é seu, mas é um bom dizimista, um bom ofertante, um bom cooperador na obra de Deus, a pessoa que, aleluia, rejeita a fé, que, aleluia, a pessoa que tem falta de conhecimento, ela vai fazer o quê? Ela vai preservar a pessoa do conserto com Deus, para que ela não deixe de manter a obra de Deus. Agora, aquele que tem conhecimento de Deus, mesmo sabendo que diante de um confronto isso pode custar, aleluia, num prejuízo financeiro para a obra de Deus, ele sabe que mesmo tendo aquele prejuízo, Deus é poderoso para colocar alguém que abençoe 2 vezes mais pela sua fidelidade. Ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Quem não tem conhecimento faz acepção. Escolhe quem lhe favorece e de quem lhe pode extrair uma vantagem, e rejeita aquele que precisa de ajuda e que não lhe oferece nenhum tipo de vantagem ou ajuda. É a falta de conhecimento, a primeira razão que leva muita gente a cair da presença de Deus. E sabe o que é pior, irmão? É que é uma coisa que não acontece da noite para o dia. Assim como o processo de santificação é algo progressivo, contínuo, assim também o processo de depravação acontece da mesma forma. Também não acontece da noite por dia. É uma coisinha aqui que nem Sansão. É tocar no corpo morto de um leão aqui, é comer mel de um cadáver ali, é tocar na mulher de uma mulher aqui, é fazer aquilo outro ali, e assim vai. Quando ele perceber e se der conta, achando que Deus está com ele, aleluia, e os filisteus amarrar, ele vai perceber que Deus já está longe e que ele vai dançar feio na mão do adversário. Foi o que aconteceu com Sansão, quando pensou que Deus estava com ele como das outras vezes, quando ele revelou o segredo da sua força, acabou a história. Os inimigos foram lá, ele estava armado, ele estava amarrado, não conseguiu se desamarrar porque a força não era dele, era de Deus. Deus saiu, virou um homem comum. Qual foi a primeira coisa que os inimigos fizeram com Sansão? Vazaram os olhos. Acabou, não pode ler mais nada. Não pode se alimentar mais de nada, não pode ter conhecimento mais de nada, não enxerga, ficou cego. A falta do conhecimento é cegueira espiritual. E sabe qual o pior cego que tem? É aquele que não quer ver, é aquele que não abre os olhos para a realidade, prefere fechar os olhos para a verdade e abrir os olhos para a mentira, porque sabe que vai ter uma vantagem temporária, mas essa vantagem temporária não vai garantir a sua estabilidade na presença de Deus, porque quando a verdade vier, a mentira vai ser desfeita, e quem estiver na mentira vai cair junto, irmão. Se você não quer cair, viva na verdade. Não selecione textos, não ande, como diz o outro, como se a Bíblia fosse uma espécie de caixinha de promessa. Você já viu a caixinha de promessa? Lá na casa da minha avó, desde quando eu me entendo por gente, tinha uma caixinha de promessa. Você pega lá os papeizinhos dentro daquele baúzinho, fechadinho, bonitinho,
Só tem promessa de bênção, só promessa de bênção. Vou te abençoar, vou te exaltar, isso, aquilo, outro. Não tem uma cobrança, não tem nada, não tem um flagelozinho, uma tirazinha pelo menos para dar uma ripada para o sujeito despertar. Não tem. Só tem o quê? Só bênção, só facilidade. Deus vai te abençoar. Mas lá não está revelando o segredo da bênção. O segredo da bênção é obediência, obediência, irmão. A falta do conhecimento me leva justamente a isso. Eu rejeitar, aleluia, o que verdadeiramente vai me curar. E só aceitar aquilo que vai remediar a situação. É por isso que tem muita igreja local que mais remedia do que resolve o problema. Aí está cheio de crente doente, cheio de crente desviado, cheio de crente envolvido em toda sorte de pecado no meio da igreja, mas não consegue ser tratado. Por quê? Porque quem está na frente prefere selecionar textos que mais favorecem, com medo de perder, aleluia, ovelha, do que falar a verdade, sabendo que quem verdadeiramente é de Deus ouve as palavras de Deus, irmão. Não é Deus que precisa de nós, ou depende de alguma coisa. Somos nós é que dependemos dele para tudo, até para respirar, porque se ele cortar o oxigênio da terra, você desce a cova instantaneamente, não vai saber nem o que te atingiu. Porque a primeira coisa que acontece com a pessoa que perde o oxigênio é a consciência, ele perde, ele desmaia. Isso a gente vê muito em treinamento de espaço confinado, quando você faz aquele treinamento para embarcar. Se você entrar numa tubulação ou num espaço confinado, todo fechado, com ausência de oxigênio, você entra e não sai mais. Automaticamente, se você meter a cabeça ali, você fica ali mesmo. E não volta não, não dá tempo não. Porque aquele espaço pode ter outros tipos de produtos químicos que expulsam o oxigênio. Quando você entra, ele tira o oxigênio de você, você morre na hora, é instantâneo. Quantas pessoas tiveram que morrer para descobrir esse tipo de coisa? Irmão, você quer brincadeira? O negócio é sério. Tem muita gente levando na brincadeira o que é sério. Por isso está tudo caído aí. Você pensa que é de Deus, que está no fogo, que está isso, aquilo, outro. Não demora muito estar nos braços de outra mulher. Não demora muito estar nos braços da cachaça. Não demora muito estar envolvido com entorpecente. Sabe por quê? Porque rejeitou o conhecimento. Quando Deus falou, te levanta e toma posição, ele preferiu, aleluia, continuar vivendo uma mentira. Continuar rejeitando a verdade, achando que textos selecionados poderia garantir estabilidade e garantia de amizade com Deus. Não, irmão. O que garante amizade é a verdade completa. E conhecereis a verdade, se vós permanecerdes na minha palavra. Se você não permanecer, você cai, não tem jeito. O que é que 1 João 5 fala? Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele não peca, ou seja, não vive na prática do pecado, porque aquele que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O diabo só toca em crente vulnerável. Falta do conhecimento da palavra. É quando você não considera, você seleciona só o que te favorece. É a famosa conveniência. Se está te favorecendo, você está junto. Desfavoreceu, você está fora. Vejo muita gente assim. É só você confrontar o que está errado. Aí você vê o que é que está por trás. Segunda razão pela qual nós caímos. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Falta e rejeição. É a pessoa que não aceita a palavra.
na sua totalidade. É quase a mesma coisa. Quando você falta e quando você rejeita, a tendência é o quê? Também ser rejeitado. Porque numa amizade, o que prevalece é a intimidade. E a pessoa que é íntima da outra, ela sabe tudo que a outra gosta e tudo que a outra faz. Para que isso aconteça, essa troca de ideias ou conhecimento, tem que haver o quê? Comunicação. Tem que haver entrosamento. E isso só acontece quando há o quê? Uma aceitação. Você tem que aceitar o que a palavra diz. Agora, se você rejeita, não, isso daí não é para mim não, isso daí é para o outro. Aí, irmão, sabe o que vai acontecer? Você não vai continuar no mesmo recinto, porque quem pensa diferente acaba se separando. É por isso que a Escritura diz, no capítulo de número 12, versículo de número 1 de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação. Quem aceita o que é pregado tem a mente transformada. Quem não aceita o que é pregado com base em texto e contexto na Escritura Sagrada, acaba pelo que? Rejeitando o que é santo e fiel. E lá na frente, quando o diabo vier, ele não vai perceber, porque ele está vivendo debaixo da mentira, rejeitando a verdade. Então, quando há uma falta de conhecimento e quando há uma rejeição, a rejeição é a segunda razão pela qual a maioria das pessoas cai. Você fala, a pessoa se dá por seguro. Não vai por aí. Não, eu vou porque eu tenho experiência nisso. Eu vou porque eu já fiz isso outras vezes. Toma muito cuidado com essa ideia de rejeitar. Sabe qual é a razão maior que promove um alto índice de acidente, seja ele doméstico ou em outro lugar qualquer? É quando você rejeita as recomendações de segurança. Eu estou trabalhando como marceneiro, vamos dizer assim. O meu instrumento de trabalho é uma serra de corte. Quando essa serra de corte passa pela madeira que eu estou cortando, o que ela faz? O que ela tira de si? Farpas. Farpas e pó de madeira. À medida que a serra vai cortando, a parte que ela corta dispara farpas. A minha cabeça fica toda branca de pó. O meu rosto também. Aí eu vou, mas eu sei trabalhar, isso daí eu já faço tanto tempo, eu não preciso de... Um dos instrumentos principais que trabalha com isso, óculos de proteção, porque protege a vista. Teve uma vez que eu fui instalar uma porta sanfonada numa verga de uma madeira muito bruta. Quando eu furei essa madeira, eu não estava com óculos, e meu pai pegava no meu pé direto com isso. Qualquer coisa que você trabalhar com furo, com corte, coloca o óculos de proteção. Eu não coloquei, sabe o que aconteceu? Na hora que eu furei a madeira e chegou no máximo a broca, na hora que eu tirei, deu uma pocada na madeira e espirrou uma farpa na minha vista. Aí cortou aqui no canto aqui do globo ocular, essa parte branca, sangrou um pouquinho. Mas ainda bem que a farpa só bateu e saiu, não ficou. Mas se fica, irmão. Olha a peleja, dentro de casa, num lugar que eu mal conhecia, tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro.
Então, irmão, é complicado. Quando você rejeita uma norma de segurança, aquela norma foi feita porque já aconteceu um acidente. Você vê que Deus está usando algo natural para explicar o sobrenatural. Se Jesus já mandou você não brincar com a mentira, com o engano, com a torpeza, com a imoralidade, é porque muita gente já caiu por causa disso. E a Bíblia está cheia, irmão, de testemunho de gente que rejeitou a palavra de Deus e pagou com a própria vida. E ainda hoje tem gente que está caindo nessa conversa piada. Ah, mas foi naqueles dias, hoje é diferente. E cai da mesma forma, às vezes até pior. Ah, olhar não mata ninguém, mas é no olhar que começa, irmão. Tanto é que Jesus declarou dizendo que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será o quê? Tenebroso. Se a luz que está em ti for trevas, quão grandes trevas serão. Então, irmão, não rejeita. Porque o povo caiu porque esqueceu, não é isso? Faltou, cada falta do conhecimento, não consideraram, fizeram o que achava certo, falta do conhecimento, rejeitaram o conhecimento e por fim se esqueceram de Deus. A terceira e última razão que Oséias apresenta como motivo da queda do povo de Deus, e o mesmo motivo que tem levado muita gente a cair da presença de Deus: esquecimento de Deus. O que é se esquecer de Deus? É Deus falar uma coisa aqui e lá na frente ele fazer porque acha que dá, acha que pode, e vai sair ileso da situação. Lembra de Davi? Salmo de número 40 diz o que? Verso 1: esperei com que? Qual é a intensidade da espera? Com paciência. Em quem? No Senhor. Qual foi o resultado? Então ele se inclinou, ele se abaixou. Isso quer dizer que Davi estava lá embaixo. E ouviu o meu clamor. Clamor é o quê? Grito. Voz em alta intensidade para chamar a atenção. Davi estava num lugar tão bravo, mas tão bravo, irmão, que só falar não bastava. Ele teve que gritar para ver se Deus ouvia. E ele estava onde, irmão? Verso de número 2: tirou-me da onde? De um lago horrível. O que é que tinha nesse lago horrível? Charco de lodo. O que é lodo? Lama, toda sorte de imundícia, da pior espécie. Davi só se lembrou de Deus quando ele já estava próximo de se afogar. Dá a entender alguém que está afundando, como se fosse Maria movediça, com a mão estendida, gritando: me ajuda, Deus! Quer dizer, enquanto dava, ele tentava. Quando ele viu que não dava mais, aí lembrou-se de Deus. É o que acontece com quem esquece de Deus. Vai afundando, vai afundando, vai afundando, porque ele acha que do jeito dele dá, que do jeito dele está certo, que do jeito que ele pensa ou que ele aprendeu é a melhor forma. Quando ele chega no fundo do poço e vê que ninguém mais ajuda e não tem mais jeito de sair, aí ele lembra: Deus, se ele não me ajudar, ninguém mais me ajuda. Aí quando ele lembra, Deus vai lá. É na primeira logo, irmão? Não. Porque você teve bastante tempo para buscá-lo e deixou ele para a última hora.
Ele vai deixar você ali gritando para ver se você realmente quer sair dali ou se você só está fazendo manha. Porque quando Deus tira, Ele não tira pela metade, Ele tira totalmente. Então quando você sair, você não pode sair só da cintura para cima, você tem que sair totalmente. Quem se esquece de Deus é assim. Ele acaba se atolando por inteiro, mas quem lembra-se de Deus já é o contrário. Ele sai totalmente da situação a que ele mesmo se submeteu. Então, irmão, a razão de muita gente cair hoje é porque se esquecem de Deus. Eles acham que do jeito dele é que vai. A palavra tem mais de 2000 anos, mas a pessoa acha que ela é mais esperta do que a palavra. Continua naquele pecado oculto, continua naquele jeito, como se nada tivesse acontecendo. E vem para o altar de Deus, canta, profetiza, revela, dança e faz, acontece. Aí quando a fatura do cartão chega, aí fica difícil, né, irmão? Não investiu, só sacou, só extraiu. Não teve um investimento. Não ora, não busca, não jejua, não. O meu talento basta. Eu tenho voz de pregador, minha voz é suficiente. Eu posso usar algum princípio de psicologia, que isso daí resolve. Aí quando chega o momento que Deus dá um basta, aí ele lembra que quem garante a vitória não é as suas habilidades, as suas condições e nem o seu patrimônio, mas é aquele que está acima de todos os céus. E aqui eu fecho. Capítulo de número 9, versículo de número 23 de Jeremias. Uma palavra que eu guardei, que eu escondi no meu coração para não pecar contra Deus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado. Você quer vencer? Faça o que agrada a Deus. Para de andar por conta própria, baseado nos teus próprios conceitos, porque os nossos conceitos não têm relevância para Deus. Porque se tivesse, a palavra de Deus não nos ordenaria: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você quer vencer? Reveja os conceitos e voltemos para o Evangelho. Amém? Ponha-se de pé em nome de Jesus. Oséias foi duramente criticado, mas não abriu mão do seu ministério. Falou coisa pesada e delicada. Denunciou muita coisa que estava acontecendo no meio do clero e no meio do povo. Mas Deus honrou o profeta, levando o povo a entrar no cativeiro como consequência da sua dureza de coração e da sua dura serviço. Mas o profeta sobreviveu. Sabe por quê? Porque Deus dá vida a quem é fiel. Amém, irmãos? Por isso que o escritor Davi, compositor, declara no Salmo de número 20: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, fazemos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, nós, porém, nos levantamos e estamos de pé. Aleluia. Aleluia. Então, para você ficar de pé, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus, porque só Ele
pode garantir vitória em meio às impossibilidades da vida. Deus abençoe a vida da tua igreja nesta noite. Que o teu povo possa guardar este ensinamento, tanto os adoradores presenciais quanto os adoradores virtuais que se encontram nas redes sociais acompanhando os nossos ensinamentos e transmissões ao vivo do culto, da pregação. Deus abençoa cada vida e que este povo não esqueça, ó Pai, que este povo não falte, que este povo não rejeite a tua palavra, para que tenham a garantia de que o Senhor é com eles, de que o Senhor é conosco, pois quem falou isso foi Jesus lá em Mateus 28, versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, Deus, seja conosco e continua consolidando a fé da tua igreja, para que no dia do arrebatamento eles possam estar preparados para o estrugir da trombeta e o abrir desses céus, e aí encontrar-se contigo nos ares e ver-te, ó Deus, face a face como tu és. Assim, ó Deus, nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Terça-feira estaremos aqui novamente no culto de avivamento às 19h30 e na quinta-feira no culto de libertação às 19h30. E no próximo domingo às 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, 10ª lição do terceiro trimestre de 2022, e às 19h30 do domingo, culto de adoração. Deus abençoe. Levante as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. A igreja de Deus diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, o Senhor é o nosso e nada faltará. Deus abençoe e aplauda o Senhor, e que você possa sair de posse da tua vitória nessa noite em nome de Jesus.